Márcio Sampaio, advogado criminalista, professor de Direito em São Paulo. Peço para você se inscrever no nosso canal, apertar o sininho, compartilhar, comentar e dê o seu like no vídeo. Olha, a Lei de Drogas traz a previsão no artigo 33, caput, que é o tráfico de drogas, e no artigo 33, parágrafo 4º, traz a previsão, a figura típica da causa de redução de pena, ou que ficou muito conhecido como o tráfico privilegiado, que é a previsão de redução de pena se o acusado cumprir os requisitos de ser primário, de ter bons antecedentes, não se integrar à organização criminosa e não se dedicar a atividades criminosas. Presentes esses requisitos, o juiz, então, ele pode, segundo a lei, ele pode, não é que ele deve, mas ele pode, se ele quiser, reduzir a pena. E aí, com essa redução de pena, você sai da pena mínima de 5 a 15, né, e cai para um tráfico privilegiado. Se você pega a pessoa primária de bons antecedentes, ela vai ficar com 5 anos de pena mínima. Mas aí você reduz de 1/6 a 2/3, você vai ter aí uma boa redução de pena, uns 2 anos, por ali. Então, faz toda a diferença, porque nesse caso, a pessoa ela pode cumprir pena no aberto, ela pode ter a pena substituída por prestação de serviço à comunidade, por pagamento de multa. Então, para a pessoa condenada, se ela for primária e não integrar a organização criminosa, isso é um benefício que faz toda a diferença na vida. Então, geralmente são pessoas jovens que nunca cometeram qualquer tipo de crime e que depois que comete, geralmente esse crime por necessidade, porque não tem dinheiro para sustentar a família, ela se arrepende, porque ela vai ficar um bom tempo presa, né? Se tiver aqui no escritório, por exemplo, a gente costuma, nesses casos, a gente costuma soltar a pessoa em menos de um mês. Mas se não tiver advogado, ou se o advogado seguir outra linha defensiva, outra estratégia jurídica, tiver outro entendimento, a pessoa pode ficar presa por mais tempo, né? Por meses, até 6 meses. Então a pessoa acaba aprendendo que cometer crime não vale a pena, e aí muda de vida. Mas aí se você pega um juiz que não entende que deve aplicar o artigo 33, parágrafo 4º e reduzir a pena, o tráfico privilegiado, você destrói a vida de uma pessoa. E aí o que os juízes costumam fazer? Não aplicando a parágrafo 4º e condena a pessoa, mesmo primária, em pelo menos 5 anos de cadeia no fechado. Mas aí o que o Supremo Tribunal tem decidido, e o STJ também, e aí nós utilizamos essas teses. O juiz precisa primeiro justificar por que ele não aplica a causa de redução de pena. Por que ele está aplicando o caput e não o parágrafo 4º, o tráfico privilegiado. E também os juízes costumam não aplicar o tráfico privilegiado porque ele acha que grande quantidade de droga. Então 180 gramas de substâncias entorpecentes para ele já é uma grande quantidade. Quando você tem aí 10 pacotinhos de maconha, 3 estojinhos de cocaína, enfim, e somando tudo vai dar 180 gramas, e para ele já é muito. Passou de 30 gramas já é muita droga, então ele acaba aplicando a caput do artigo 33. E nós afastamos assim, dizendo que ele precisa justificar e dizendo que o juiz não pode afastar a causa de redução de pena com base apenas na quantidade de drogas. Isso o Supremo Tribunal Federal tem decidido e nós aqui no escritório costumamos trabalhar dessa maneira e temos obtido resultados bastante satisfatórios no crime de tráfico de drogas, tanto para soltar o nosso cliente com rapidez, quanto para absolvê-lo ou para aplicar a redução de pena, que para o cliente faz uma grande diferença. Um forte abraço, nos veremos no próximo vídeo e até lá!